Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Hoje nós celebramos a conclusão da festa da Páscoa. Amanhã celebraremos a quinta-feira da Ascensão do Senhor. E hoje o Santo Evangelho é retirado do Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículos 36 a 47. Vamos à leitura. Fiquemos atentos. O Senhor disse aos judeus que se aproximaram dele: Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Depois de lhes ter falado assim, Jesus saiu e escondeu-se deles. Apesar de ter feito tantos sinais diante deles, eles não creram nele. Foi assim que se cumpriu a palavra do profeta Isaías, quando diz: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? E o braço forte do Senhor, a quem se revelou? Eles não podiam crer, conforme diz também Isaías. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. Assim não veem com seus olhos, nem compreendem com seu coração, nem se convertem para que os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Cristo e profetizou a seu respeito. No entanto, mesmo entre os chefes, muitos passaram a crer nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Preferiram a glória que vem dos homens à glória que vem de Deus. Quanto a Jesus, ele exclamou: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as observa, não sou eu que o julgo, porque vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Então, nosso Senhor nos diz: O Senhor disse aos judeus que se aproximaram dele: Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então, nosso Senhor nos disse ontem que a luz está conosco por um pouco de tempo. E esse pouco de tempo não é somente o momento até a crucificação, e também não é o momento entre a ressurreição e a ascensão tão somente, mas o momento das nossas vidas. Porque a vida do homem é breve, como a flor do campo. De manhã floresce, à noite já secou, o vento já levou e não sabemos nem onde era o seu lugar. Então, nós temos esse pouco de tempo. E, no entanto, ainda no Evangelho de ontem, nosso Senhor nos disse que onde está o mestre, aí está o seu discípulo. E se temos a luz, devemos crer na luz e nos tornarmos filhos da luz, e assim permaneceremos na luz, que é o Cristo. Então, se formos fiéis dispensadores da graça de Deus que nos foi concedida, nós permaneceremos na luz após a nossa morte corporal. Depois de lhes ter falado assim, Jesus saiu e escondeu-se deles. Mas Jesus se escondeu daqueles que creram? Não, Jesus não se escondeu daqueles que creram, mas sim daqueles que não creram em seus corações. E por quê? Porque tinha medo deles? Não, nosso Senhor se afastou deles porque sabia aquilo que estava em seus corações. Nosso Senhor se afastou deles por conta da nossa fraqueza. Nosso Senhor se afastou deles para dar um tempo para que aquela ira baixasse, e ele sabia que aqueles judeus que não creram nele já tinham em seus corações inveja. Aqui vale lembrar e refletir. E nós? Nós que somos filhos da luz, fomos batizados, somos filhos do Pai, recebemos a adoção filial por causa do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, será que nós estamos vivendo de olhos abertos na luz? Ou será que nós estamos na luz desejando as trevas, fechando os olhos e tentando sair do caminho, buscando sair e buscando voltar às trevas? Apesar de ter feito tantos sinais diante deles, eles não creram nele. Um crime. Ver tantos sinais, tantas coisas estupendas que nosso Senhor fez, ouvir o anúncio da verdade, a quem ninguém pode resistir, e querer fechar os ouvidos, fechar os olhos. Foi assim que se cumpriu a palavra do profeta Isaías, quando diz: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? E o braço forte do Senhor, a quem se revelou?
Então aqui, quando o profeta Isaías diz o braço forte do Senhor, ele se refere não ao braço no sentido físico, mas no sentido de aquele que faz as coisas por alguém. Né? Quando, por exemplo, eu tenho um funcionário muito bom e esse funcionário vai embora, eu digo, me sinto sem um braço, sinto que perdi um braço, perdi meu braço direito, nós dizemos. Isso significa que nosso Senhor tudo fez através de sua palavra, no princípio. Né? Então Deus a tudo construiu, a tudo edificou através de sua palavra. Então, o Filho, que é a palavra de Deus, é chamado aqui de o braço forte do Senhor, aquele que tudo operou. A palavra que tudo fez. E não no sentido físico, de um braço, porque o Pai não tem um braço físico. Quem acreditou na nossa mensagem e o braço forte do Senhor, a quem se revelou, eles não podiam crer, conforme diz também Isaías. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. Assim, não veem com seus olhos, nem compreendem com seu coração, nem se convertem para que eu os cure. Caríssimo, será que a culpa é de Deus? Porque nós não cremos, a culpa é de Deus? Não, caríssimos. A culpa é nossa se nós não cremos. Assim como a culpa dos judeus aqui foi deles próprios e não de Deus. Por que então é dito: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração? Assim não veem com seus olhos, nem compreendem com seu coração, nem se convertem para que eu os cure. Porque, na verdade, aqui Deus foi a causa, mas não o culpado. As pessoas, assim como o faraó no Antigo Egito, quando Moisés revelou o desejo de Deus ao faraó, é dito que Deus lhe endureceu o coração. O que isso significa? Isso significa que o pensamento de Deus fez com que aquela pessoa endurecesse o seu coração, porque aquela pessoa pensou em Deus, mas não quis acreditar. Aquela pessoa pensou em Deus, mas não quis se submeter. E essa falta de submissão, essa falta de fé, tornaram o coração da pessoa duro, fazendo com que a pessoa se opusesse a Deus. Os olhos dessas pessoas estão fechados, mas não os olhos físicos, e sim os olhos espirituais. Nós tivemos essa semana, esse último domingo que passou, a leitura do cego de nascença, quando nosso Senhor dá a visão ao cego de nascença. E esse cego de nascença estava cego, mas representa também a nós que estamos cegos espiritualmente, não conseguimos enxergar a realidade, não conseguimos enxergar o Senhor. E aqui é exatamente sobre essa mesma cegueira que se fala. Isaías disse isso porque viu a glória de Cristo e profetizou a seu respeito. No entanto, mesmo entre os chefes, muitos passaram a crer nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Preferiram a glória que vem dos homens à glória que vem de Deus. Então, caríssimos, preferiram a glória que vem dos homens ao invés da glória que vem de Deus. E nós, será que preferimos a glória que vem dos homens ou a glória que vem de Deus? Será que nós confiamos na palavra de Deus ou nós nos fiamos na saliva dos homens, naquilo que os homens dizem, ou nos pensamentos dos homens? Não podemos nos fiar naquilo que os homens pensam ou dizem, mas sim no Senhor, porque o nosso socorro está no Deus dos exércitos, o nosso socorro está no Deus que fez o céu e a terra, não naquilo que os homens opinam. Hoje em dia, tanta gente opina sobre tanta coisa, tanta gente supõe tanta coisa, e, no entanto, essas coisas jamais acontecem. Hoje em dia, nós temos, cada casa se tornou uma central de despejo de informação e também uma central de envio de informação que será despejada sobre os outros. Vivemos num tempo complicado em que todo mundo tem uma opinião e todo mundo quer colocar essa opinião para os outros e nem sempre essas opiniões são saudáveis e muitas vezes são cunhadas em cima de pressupostos falsos. E tudo isso acaba levando os homens à confusão, nos deixa a visão embaçada. Tenhamos cuidado, amigos, tenhamos cuidado, irmãos e irmãs, para seguirmos aquilo que é a verdade, a palavra da verdade, e não a palavra que vem da opinião de pessoas. Hoje em dia, principalmente no meio católico, nós vemos muitos gurus que dizem muitas coisas
e que querem ser seguidos por milhares de pessoas. No entanto, essa não é a força do Evangelho. A força do Evangelho é a força do próprio Cristo. E o Cristo é o leão forte, o Cristo é a verdade. O Cristo não precisa das nossas opiniões. A nossa opinião, o lugar da nossa opinião é no cesto de lixo. O que importa é a verdade. O que importa é o Cristo, a vida, o amor. O Cristo, sim, é importante. Enquanto nós ficarmos dando ares às nossas opiniões, escrevendo na internet coisas inclusive contra a Santa Igreja, contra os santos hierarcas, contra o Santo Padre o Papa, estaremos nos ligando a Satanás, a diabolos, que diabolos no grego significa aquele que separa. Então, enquanto estivermos fazendo mau uso da palavra, estaremos nos unindo a Satanás e não a Deus. Estaremos fechando nossos próprios olhos e buscando fechar os olhos dos outros. Assim como os fariseus antigamente, o próprio Santo Evangelho nos diz, não tocavam sequer com o dedo a carga e depositavam uma carga pesadíssima sobre os ombros dos outros. Quanto a Jesus, ele exclamou: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Os discípulos e os apóstolos estavam ali vendo nosso Senhor na carne, vendo nosso Senhor no corpo. E, no entanto, quando nosso Senhor diz que quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou, ele está dizendo: estão crendo, mas não em um simples homem, e sim em um homem que ao mesmo tempo é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Por quê? Quem vê o Cristo no corpo, na carne, vê o Pai na carne. Caríssimos, o Pai não tem carne. E, no entanto, nós vemos, através do Cristo, o Pai, não com os olhos materiais, e sim com os olhos do Espírito. O Cristo é a face do Pai diante de nós. O Cristo é a glória santa, é a luz da glória santa que resplandece em nosso meio, muito mais potente e muito mais glorioso do que o sol natural e físico. Este é o verdadeiro sol da justiça, que ilumina tudo, e nada pode fugir do seu calor e do seu luminar. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Sim, porque nosso Senhor não deseja que permaneçamos nas trevas, mas que nele creiamos, que sejamos batizados nele, uma única vez, e que participemos da vida nele, porque aquele que recebeu a luz deve permanecer na luz. E se a luz já lhe foi dada, deve sustentá-la. E como sustentá-la? Com os olhos que são colocados nas lâmpadas daquelas virgens prudentes. E como se adquire esse óleo? Esse óleo preciosíssimo se adquire não somente através da oração, mas principalmente através da oração. E principalmente, acima de tudo, através da frequência nos sacramentos. Caríssimos, nesse momento de pandemia não podemos nos aproximar dos sacramentos da igreja. Estamos privados temporariamente de estarmos próximos e recebermos o Cristo sacramentado. No entanto, o Cristo mesmo nos disse que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estamos rezando em casa? Como está a nossa vida de oração? A oração é algo de especialíssimo, porque todas as outras obras que nós possamos fazer, por exemplo, caridade, no sentido de dar esmola ao pobre. Se eu não encontro um pobre, não tem como dar esmola para o pobre. Ou se eu não tenho dinheiro para dar, eu não tenho como dar esmola para o pobre. No entanto, a oração eu tenho sempre e em todo lugar, porque eu tenho sempre comigo o meu coração. E no meu coração é que eu ofereço a oração pura a Deus, como incenso de agradável odor. O coração é um templo, é um santuário, onde se encontra o altar do Senhor que nós levamos a qualquer lugar onde vamos. Então a oração tem um valor extremamente especial. Além disso, rezando e fazendo obras de caridade. Mas o que significa caridade? Caridade significa fazer por amor de Deus, e não por mim mesmo. Aqui, quando nós fazemos essas duas coisas, e mesmo quando nós trabalhamos e sofremos coisas que nos causam desgosto, nós
sofremos com o amor de Deus e elevamos como um sacrifício a Deus, nós recebemos desse óleo que permanece nas nossas lâmpadas e mantém o fogo aceso. Então, temos a esperança de entrar para a vida eterna com o Senhor. Se alguém ouve as minhas palavras e não as observa, não sou eu que o julgo, porque vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. No entanto, este trecho não pode entrar em contradição com o fato de que o Cristo é aquele que sim vem para julgar os vivos e os mortos no fim dos tempos. No entanto, percebam que aqui não está referenciado o fim dos tempos. Na primeira vinda do Cristo, ele realmente veio não para julgar, mas para salvar. E, no entanto, na continuação desse trecho do Santo Evangelho, ele vai dizer que quem não crê na palavra dele já tem quem julgue a própria palavra que ele disse. Ou seja, se nós não cremos na palavra que ele disse, já estamos condenados. Se nós não cremos e efetivamente vivemos aquilo que ele disse, já estamos perdidos. Portanto, caríssimos, renovemos o nosso propósito batismal, renovemos a nossa vida de cristãos. Vamos viver sempre cada vez mais de forma orante e de forma caritativa, doando-nos inteiramente àqueles que de nós necessitam. Não porque Deus necessita de nós, mas porque Deus quis que nós nos doássemos a Ele na nossa doação ao próximo também. Portanto, vivamos conforme as palavras do Senhor e evitemos as obras das trevas. Principalmente nesse tempo de pandemia, nesta época em que vivemos, eu diria, façamos um jejum de postagens no Facebook, de postagens agressivas, façamos um jejum de atacarmos uns aos outros. Façamos um jejum de atacarmos a hierarquia da igreja e os santos prelados. Homens cometem erros, homens pecam, e, no entanto, não é nos homens que colocamos nossa confiança, mas sim em Deus. Lembrem-se, os fariseus preferiram a glória que vem dos homens, à glória que vem de Deus. Não façamos o mesmo, não caiamos no mesmo erro, porque estes já foram condenados, se não abriram os corações após o grande milagre. Porque nosso Senhor aqui, em muitos casos, as pessoas estão com o coração fechado, mas até um determinado momento. As pessoas pensam em Deus e endurecem seus corações. Mas precisamos ver, por exemplo, que o centurião se converte sobre o Calvário. Até o momento, ele estava acompanhando o cortejo da crucificação. Quando o Cristo morre sobre a cruz, ele se converte. Então, se aquelas pessoas que preferiram o testemunho e a confiança dos homens, se preferiram a glória dos homens à glória de Deus, ao testemunho de Deus, e não abriram seus corações em momento algum, já estão condenados. Portanto, não façamos o mesmo. Sigamos as palavras de nosso Senhor. Abramos o coração. E glória ao Cristo para sempre. Ele que vive e reina sobre os séculos dos séculos, com o Pai e o Espírito Santo. Amém.